Em tempos de crise do humano, revelamos e reconhecemos nossas dores mais profundas. Nos encontramos com naturalidade na experiência do caos interno, na não observação dos fatos, na violência que somos capazes de produzir e multiplicar pelo mundo. Porém, como humanos, temos também nossas ferramentas para reverter a atenção do corpo, espírito, silenciar o caos interno. Para conversar conosco sobre esse tema da meditação e o silêncio interno, que é capaz de transformar o sofrimento em consciência, nós recebemos na quinta-feira a Cris Weber. Eu perguntei para ela como levar do caos à calma para mães e para todo mundo. Como é que a gente chega a esse estado pleno de calma em meio a uma pandemia, em meio a essa crise? E a Cristina nos explicou. Eu começo aqui essa live meditando o seguinte, que nesse momento estamos vivendo entre a confusão e a maravilha que habita em cada um de nós. Então, para esse nosso encontro aqui, eu separei dois temas, que na verdade são dois sentimentos bastante fortes, né? Registrando com muita força, que é o fracasso e a unidade. Então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês esses dois sentimentos, né? Que eu reconheço que passei por eles, ainda passo, ainda vou passar, né? Todos nós. E reconheço em todos, né, em geral. Então, bem, o fracasso significa que tudo que acreditava caiu. E a gente vê isso muito claro, né? Nesse mundo, o mundo que a gente viveu não serve para hoje, né? A gente está vivendo em outro mundo. Então, bem, tem a ver muito com fracasso social e pessoal. Então, significa isso, que tudo que acreditava caiu. E quando experimento esse fracasso, eu fico muito mal. Chego a sentir raiva, né? Às vezes muita raiva. E luto com esse sentimento. E passo a culpar a tudo e a todos. É bem comum a gente, por exemplo, culpar os nossos pais, né? Culpá-los o tempo todo. É muito fácil, é muito comum também a gente, às vezes, culpar os nossos próprios filhos, quando são adultos, por não responderem às nossas expectativas. Enfim, então, essa raiva me produz muita contradição. Então, até que entendi que essa raiva não era porque me falharam. Era porque realmente eu estava confundindo o sentido da vida com o que a gente chama de meta, por exemplo. Sim. Com essa aceitação que vinha desde fora. A gente está sempre esperando a aceitação de fora, né? Enfim, então, e isso se chama, para mim, a minha interpretação, isso se chama ressentimento. E, na verdade, não queremos isso. Mas, na verdade, o que acontece e isso tudo, essa raiva, esse ressentimento, acontece porque a gente quer chamar a atenção do outro. A gente quer que o outro se dê conta eu quero que o outro se dê conta que eu existo, né? Então, é assim que eu experimento o fracasso. Né? Assim que eu tenho observado, né, principalmente nesse momento, né, o que é o fracasso. Né? Então, tem tudo a ver com esse modelo de mundo antigo, né?
em que a gente agia e age, principalmente a mulher, em determinado momento se desconectou dessa força inicial, ancestral, né, de criadora, de mantenedora de um espaço doméstico mais saudável, quando a gente começou a atingir a necessidade do outro, né? Quando a nossa meta na expectativa do outro invadiu nesse cotidiano, né? Para a mulher isso foi muito cruel, né? Uhum. Exatamente. Definitivamente ficou no passado, né? A gente está vivendo a queda dele, né? Uhum. Exatamente. Então, o fracasso realmente está relacionado com o passado, né? E a gente está tendo a oportunidade de construir uma nova sociedade, um novo eu, né? Um novo ser humano, né? Uma nova espiritualidade. Esse é o positivo da história de agora, né? A gente está tendo essa oportunidade aí. Então, aí agora eu gostaria de comentar sobre uma experiência que, ao meu ver, é fundamental da vida humana, que são a unidade e a contradição. E são experiências que estão dentro. Não podemos, de hipótese alguma, não podemos identificar esse sentimento, essa experiência, né, que tem a ver com a vida humana fora. Tem que ser nesse lugar mais dentro, né, em nosso interior. E bem, como eu acredito que a gente reconhece essa experiência que está dentro, essa experiência que a gente está abordando aqui, que é a unidade e a contradição. Através de certas ações, por exemplo, de situações ou de relação em conjunto, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Sim. A gente está em situação agora, medir e pouco, né? Vivendo uma situação, uma relação em conjunto. E quando eu observo dentro de mim, em relação a essa experiência pontual que a gente está vivendo agora, nesse instante, o que eu sinto é uma coesão, um sentimento de plenitude. Eu reconheço também em todo o meu caminho, né, quando eu estou atenta para esse espaço aí, né, mais dentro. Então, é isso. Então, a unidade ela está presente em qualquer momento e que ela depende mais. Deixa eu ver se eu entendi. Ela depende mais da atenção que a gente dá, da intenção das ações serem unitivas, muito mais do que de fora para dentro, e sim uma intenção interna, né? Eu posso gerar unidade em todas as ações do meu dia, por exemplo. Uhum, exatamente. A gente está ouvindo muito, né, falar em construção. Então, isso também é uma construção, né? Construir o ser humano unitivo, né? Então, com certas ações em situação, em conjunto ou de forma individual, eu registro uma coesão e um sentimento de plenitude. Em si mesmo, né? Em si mesmo, né? Sem projetar e esperar do outro, né? Exatamente. Eu com esse sentimento, porque é um sentimento, inclusive, libertador. Quando você tem esse sentimento de plenitude, né? Você sente que está em uma ação que tem a ver com o que você está sentindo e você está pensando. Está muito casado. Então, é um sentimento de plenitude. E de autorresponsabilidade também, né? Exato. Porque não dá para você depender do outro, né? Exatamente. Exatamente. E então, e assim, é uma certeza de que esse é o caminho. Né? Cada vez que você experimenta a unidade, você pode ter essa certeza de que esse é o caminho.
né? Porque se te causa alegria, se te causa estranhamento, te causa um não, né? Você rebota, você rechaça, é porque não é pleno. Não é pleno. Então você registra e vê que faz parte do caminho, né? Que você pode colocar como estilo de vida, né? No seu caminho. Bom, engraçado, né? Que o que faz manter a busca pela unidade é você viver de verdade uma experiência unitiva. Eu acho que ela é o grande start, né? Eu acho que não adianta só se projetar em um futuro, quem sabe, esse lugar da unidade, mas é uma decisão pessoal de se colocar à disposição de vivenciar essa unidade. Uma vez vivenciada, você ganha repertório e você tem um parâmetro, né? Você reconhece o caminho, né? Sim, você reconhece o caminho e sabe voltar a ele, né? Exatamente. É tipo o reloginho, né? Você se auto-observa, né? Você fica mais lúcido, né? Então, tipo, olha, já experimentei a unidade, isso que eu estou experimentando não é. É verdade, vira um parâmetro mesmo, né? Vira um marco, né? Exatamente. E bem, e a outra situação que te quebra, que te rompe por dentro, o que chamamos de contradição, é o contrário, né? Então, quando você registra o rompimento, uma quebra dentro de você, é porque você está contraditório, né? É a contradição. E bem, então fica claro aí, né, o caminho, né? É muito forte isso, Cristina, é muito forte, sabe por quê? Porque como a gente agora está nessa situação de imobilidade, a mobilidade nos distrai e a contradição ela está inserida no cotidiano e a gente não dá atenção para ela. Quando a gente entra na imobilidade, a gente é meio que invadido pela contradição, né? E ela passa a incomodar. Então, se há uma forma da gente ver uma condição positiva diante dessa imobilidade, é entrar em contato cara a cara com essa contradição, identificar, né? E apontar o caminho da unidade como antídoto, né? Como antídoto. Exatamente. Tem a ver com o estilo de vida, né, Cristina? Tem a ver com o estilo de vida, né? Tem a ver com Quando você experimenta uma coisa boa, que te traz alegria, uma suave alegria, inclusive a alegria ela é suave, né? Sim. Ela não é compulsiva, ela é suave, né? Suave. Você quer se manter nela, né? Muito tempo, você quer estar curtindo ela muito tempo, né? Então, quando você se dá conta desse registro de uma suave alegria, né? Você grava na memória, porque é unidade, grava na memória, né? Porque aí depois, como você falou, aí a gente se dá conta de que a gente quer viver assim, né? Então, não, eu quero esse estilo de vida para mim, né? Então, é algo que te traz alegria, né? Te traz felicidade. Então, na minha experiência pessoal, assim, até que eu levo isso para minha rotina em casa e tal, que era algo que eu interpretava há muitos anos atrás. Eu achava que uma unidade, um estado de felicidade, ele dependia de todos que estavam à minha volta, né? E quando eu compreendi pela experiência o meu estado unitivo, eu sou responsável apenas por ele, né? E não importa se eu estou num espaço que a princípio não está ali favorecendo a minha unidade, pelo contrário, está ali incendiando a minha contradição. No entanto, eu me sinto extremamente autorizada a ir para esse outro lugar. E aí isso interfere nas minhas decisões, isso interfere nas minhas escolhas, né? Eu acho que esse é um grande segredo, enquanto ferramenta, né,
sobrevivência mesmo, para esse mundo a posteriori, né? Falei bobagem? Não, é isso mesmo, né? E acho que muitas das vezes a gente não vivencia, não vive, porque a gente está muito preso ao passado e ao futuro, né? E a gente esquece que a gente está no presente. Então, e aí, claro, você deixa de observar muita coisa. Você devaneia, né? Você sonha, fica com a necessidade de sonhar acordado o tempo todo. E muita ilusão, né? E passa a vir... Então, a experiência em si não se dá, porque a gente está preso, né, ao passado e ao futuro. Então, não tem como você ter esse instante para você. Enfim, então isso tudo, esses dois temas, esses dois sentimentos, que é o fracasso e a unidade e a contradição, a gente deve experimentar em contato com a nossa interioridade. Isso que a gente falou, né, da experiência, a unidade e a contradição, são experiências que estão dentro. Não tem como você experimentar. O fracasso você ainda aponta, né, fora, mas, e você também reconhece dentro, né? Mas a unidade, né, são experiências fundamentais que têm a ver com a vida humana, né? Então, falando de interioridade, por exemplo, podemos experimentar neste momento em que a gente está falando neste áudio aqui, nesta live, a nossa interioridade. Enquanto você está falando, enquanto eu estou falando, passam, né? A gente está colocando uma atenção dirigida, né? Porque a gente está fazendo aqui, no agora, mas passa coisas na minha cabeça quando você faz uma pergunta, né? Então, e aí eu vou sentindo que não está somente na minha cabeça, está num espaço mais profundo, que a gente chama de interioridade, né? Então, é só a gente colocar um pouco de atenção, né? Que aí a gente pode achar, por exemplo, o sentido da vida. Na interioridade, a interioridade é a chave, inclusive, na minha interpretação, tá? A livre interpretação, a interioridade é a chave para o sentido da vida. É aí que a gente pode encontrar o nosso sentido da vida. Nesse e aí momento, independe do outro, né? Nesse Exatamente. momento independe do outro, né? Exatamente. É você com a sua solidão, é você com as suas descobertas, né? Com a sua dor, com o seu sofrimento, né? Até você se despertar um dia, né? Falando, poxa, isso que eu estou fazendo não tem sentido na minha vida, né? O casamento é um sentido provisório, né? Faz bem, me dá alegria, né? A paixão, né? A paixão é um sentimento que é vivo, né? O amor mais ainda, né? Mas aí você tem que estar calmo, né? Para fazer contato com a sua interioridade e reconhecer o sentido da vida, que vai além dos sentidos provisórios que a gente experimenta no cotidiano, né? Profissão, ter dinheiro, né? Relacionamentos permanentes, modelo de família, isso tudo é provisório. Tudo é provisório, né? Isso aí. Então, para a gente não se iludir muito, a gente precisa encontrar o sentido da vida. Que é personalizado, né, Cristina? E cada um tem o seu, né? Que é muito íntimo isso. Que é uma experiência muito pessoal. Muito íntima. E aí você não tem como ensinar, né?
você só tem como inspirar, né? Exato. Só tem como inspirar o outro a chegar nesse. Quais são os meios de se inspirar? Ó, Cássia, assim, faz uns 30 minutos atrás, veio, assim, um sentimento que eu acho que tem a ver com a ampliação da consciência. Por exemplo, em relação à pandemia, né? Essa campanha de ficar em casa. Sim. Isso é muito interessante, porque você vê que existe uma ampliação da consciência em coletivamente, né? Se instalou uma consciência e ela se ampliou. Colaborativa, no entanto, lá no foro íntimo é você em relação àquilo tudo, né? Exato. Então, aí outra coisa que eu queria comentar em relação à sua pergunta, porque eu sinto a cada dia, com as minhas investigações meditativas, com as minhas ações sociais, é que cada vez que por exemplo, cada vez que você se aproxima de você, na verdade, não tem a ver com você, e sim com os demais, com as outras pessoas. Quanto mais eu me aproximo de mim, mais humana eu fico, e mais eu me aproximo do outro. De essência para essência, né? Uhum. A gente passa a se encontrar num outro espaço, né? Eu acho que esse é o grande segredo da convivência familiar. Não em tempos de confinamento apenas, mas em campo familiar também. Assim, muitas vezes a gente, mulher, mãe, né, acha que tem que dar conta de afinar a visão e a ação de todo mundo. Mas, no entanto, não. Né? No entanto, não. Acho que a grande revolução disso tudo é você inspirar para que cada um conheça-se a si mesmo e que a gente se encontre nesse outro lugar, da essência de um em relação com a essência do outro. Tem as máscaras, né, sociais e as expectativas. Eu acho que isso é muito interessante também, né? A gente viveu um tempo, esse que está desmoronando, que foi o tempo dessas expectativas. E essas expectativas estavam sempre como uma cenoura na frente, assim, que a gente fica correndo atrás dela, né? E, no entanto, não tem cenoura, não tem expectativa, está só dentro. Né? E aí desmonta toda uma estrutura mesmo de cotidiano, que a grande maioria vive de cotidiano não desperto, né? Daí a frustração, as dores sociais, até a violência, né? Exato. Não só a interna, como a violência externa também. Né? Exatamente. Então, eu acho que as respostas que a gente está buscando tem a ver com o coletivo, tem a ver com o conjunto. Claro que existem experiências, as experiências são pessoais e intransferíveis, mas existe uma via de conexão que a gente podemos nos encontrar com o outro. Sim, né? Sim. Para mim tem a ver com o que estamos fazendo agora. Tem a ver com o que estamos fazendo juntas. O que estamos fazendo juntos. Tem a ver com a forma que estamos começando a nos reconhecer. Sim. Né? Então, por exemplo, eu que estou buscando o sentido da vida, começa a ser muito importante o seu sentido da vida também. Né? Então, o que eu estou buscando passa, para mim, ser importante também a sua busca. Então, eu estou buscando o sentido da vida. Mas, para mim, passa a ser importante o seu sentido da vida. Porque gera compromisso com o outro, né? Um compromisso com o coletivo e com a sustentabilidade da vida mesmo, né?
Se eu, humana, dependo de você para reforçar a minha condição de humano, né? Então, quanto mais introspecção eu tenho, você é o motivo da minha introspecção, e o outro também, e eu sou para o outro. Enfim, eu acho que é bem essa visão, né? De que... e aí começa a mudar meus valores, por exemplo. Né? Que a gente está buscando uma mudança pessoal e social. Né? Então, aí, nessa forma de nos reconhecer no outro, né? De ver o que é importante para mim, é muito importante o que o outro sente também, e aí começa a mudar meus valores. Começa a mudar o que eu achava que era importante. Né? Que vai para a prática, né? Também, né? Que muda a atitude, né? Exato. Tinha muitas coisas na minha lista de prioridades que eu achava que era importante. E que hoje, né, como eu mudei parte dos meus valores, né? Então, começa a mudar. O que eu achava que era importante não é mais importante. Então, quando começo a descobrir o meu interior, que é realmente algo grande, que é parte do todo, é algo que também não posso possuir, não posso controlar, mas sim posso compartilhar. Então, quando eu compartilho com você, né, compartilho com outras pessoas, se acende o fogo. Se acende o fogo, que a gente pode chamar de fogo sagrado ou não, né? Se acende um fogo. Deste lugar, né? Deste lugar que a gente está falando. Da vida, né? Então, é o fogo da vida. Então, é muito importante a gente buscar essa via de conexão, né? Porque esse espaço mais dentro é onde acontecem as coisas, né? E a gente está tão no automático e está tão para fora, enfim, que a gente não percebe que as respostas estão aí, na tua cara, né? Está dentro de você, está dentro de você, você pode se apropriar, né? Sim. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente não pode controlar esse algo grande que está dentro da gente, mas a gente pode compartilhar. É o que a gente está fazendo aqui agora. E crescer junto, né? E crescer junto. Para acender esse fogo, ajudar a acender esse fogo, né? Que é o fogo da vida, né? Assim, para fechar um pouco, né, esse tema, então são 2 temas que ficam na minha copresença, tudo que eu faço, e esse ano ampliou muito, né, dentro de mim, na minha consciência, no meu sentimento, esse tema do fracasso e da unidade, da contradição, né? Mas, enfim, então a gente tem que, resumindo, eu acho que a gente pode contribuir, compartilhar e contribuir muito com um novo processo, de um novo mundo. Para isso, a gente tem que colocar atenção em coisas que são importantes, coisas que possam nos fortalecer. E, para mim, o que pode me fortalecer é a minha liberdade interna. E é o que, nos meus estudos, eu descobri que eu estou falando de um centro de gravidade. Então, para mim, liberdade interna é igual centro de gravidade. É o que te mantém ao norte da vida, né? É o que garante a força mantenedora dessa vida com consciência interna e com ação externa, né? Exato. Então, não existe a liberdade sem o conhecimento. Sim. Você concorda comigo? Não existe a liberdade sem o conhecimento. Sobretudo, sem o conhecimento de si mesmo. Sim.
E principalmente, né? Exatamente. Então, a gente fala de Paulo Freire, né, dentro do campo da educação. Você cita aí na tua live, né, o seu projeto é de educação. Paulo Freire, uma das obras de Paulo Freire fala de liberdade, né? Sim. É um modo novo de ensinar que é livre. Então, isso tem a ver com conhecimento, né? Então, quando você tem acesso, para você ter acesso ao conhecimento, você precisa de liberdade, né? E reconhecer que o autoconhecimento é um conhecimento de valor, né? Ele é transformador para você ir para o jogo da vida, né? O autoconhecimento é um valor, né? Esse autorreconhecimento, esse encontro com as capacidades que são pessoais, esses talentos natos, né? E conhecer os nossos limites, conhecer as nossas dores, aonde que o calo aperta, né? E que isso é um valor negligenciado muito pelo cotidiano, né? É negligenciado pela escola, o autoconhecimento. Infelizmente, ainda não temos espaço para isso, né? Mas nesse novo tempo, talvez haja, pela necessidade, uma busca muito coletiva e muito legítima, né? Exatamente. Pelo autoconhecimento, por esse mergulho interno, para que a gente de fato consiga se encontrar com o outro a partir disso, né? A partir desse eu bem coerente, né? E unitivo, para que eu me encontre com outra. Oi, Selminha, que linda, muito obrigada, viu? Cristina, fala um pouco do Medita Maricá e quais são os próximos passos que vão ser feitos a título de campanha, que pessoas de diversos lugares podem vir participar, não necessariamente de Maricá. Então, o autoconhecimento e a experiência, e a experiência que tem a ver com uma espiritualidade, não está disponível por aí, né? Nem todo mundo, quer dizer, o autoconhecimento é um estudo sobre si mesmo, né? E a espiritualidade tem a ver em você fazer contato com o sagrado que habita em você. Mas nem todo mundo tem acesso. Não existe ferramentas aí disponíveis, ferramentas adequadas para esse estudo, para essa experiência. Então, a gente lançou, né, a gente construiu uma comunidade aqui em Maricá. Essa comunidade existe, várias pessoas estão sentindo a necessidade de pertencer a uma comunidade, né? Então, a gente construiu uma comunidade aqui em Maricá, porque a gente vive aqui na cidade, mas a gente está em relação com outras comunidades que buscam a mesma coisa, né? A mesma experiência interna, né? Então, bem, aqui em Maricá, para Maricá, que como a Cássia falou, não é uma ferramenta que a gente está disponibilizando, uma experiência que se limita a Maricá, mas a gente deu o nome de campanha Medita Maricá, né? A ideia é a gente fazer com que as pessoas se apropriem dessas experiências, né? Experiências que dão sentido na vida, que dão sentido, experiências de sentido. Experiências que a gente possa criar, fazer crescer a unidade interna. Então bem, a gente, e assim, nesse momento, a gente se organiza para se comprometer com o processo, né? Eu acho que é muito importante a gente se comprometer com a construção de uma nova história, porque senão a gente vai ficar só na reclamação, né, do passado. Então, a gente se ocupa desse processo aqui, né, que é um trabalho de reflexão. A gente faz um trabalho de reflexão
social e pessoal em simultâneo. Então, a gente já realizou várias campanhas, cada um tem um propósito, e o propósito dessa campanha, que de princípio vai durar 3 meses, vão durar 3 meses, é de silenciar o eu, né? Então, a gente está disponibilizando ferramentas, né, experiências e âmbitos virtuais, e quando acabar isso tudo, né, presencial, para a gente experimentarmos juntos, né, como acessar esse mundo interno e construir desde aí, de repente, falando assim, né, uma imagem mais mega, né, uma nação humana universal, né? Então, vamos dizer assim, pode ser um sentido macro, né, um sentido conjunto macro, né, da construção da nação humana universal, né?